O Banco Central começa hoje a reunião para decidir sobre a taxa básica de juros. É possível que membros do Copom estejam nos ouvindo agora, né, Tchim, tchim. a caminho do Banco Central. E são eles que vão determinar se os juros vão ou não começar a cair a partir de amanhã. Alguma possibilidade, Ju? Bom dia para você. A pressão tá grande, né, Megali? Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. Está tendo aí uma pressão forte para o Banco Central decidir nessa reunião que começa hoje, e são 2 dias, então amanhã sai a decisão de juros do Brasil, pressão enorme para poder ter queda de juros. Ninguém imagina que vai ter queda de juros nessa reunião que começa hoje, mas se espera que o Banco Central faça um movimento, um comunicado que já planeja o processo de redução de juros. São detalhes que fazem a diferença e se espera que haja esse movimento do Banco Central dizendo que já vê espaço para começar a ter queda de juros. Você vê uma pressão enorme. Ontem teve um seminário no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Todo mundo ali se reuniu para falar mal dos juros no Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro também da Indústria, disse que acredita no bom senso de que haverá corte de juros. Chamaram economistas, o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, que disse que o Brasil sobreviveu a uma pena de morte, chamando os juros de algo mortal. Teve discurso, claro, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, André Lara Rezende, que é diretor ali de políticas estratégicas do BNDES, um coro muito grande para o Banco Central reduzir juros. Hoje vai ter a presença nesse seminário do BNDES do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também tem dito que tem gordura nos juros, também fazendo pressão aí para corte de juros. O que o Banco Central tem de motivos para cortar juros? A gente já tem uma desaceleração econômica evidente, os números do PIB já mostraram até queda do PIB no finalzinho do ano passado. Você tem essa crise financeira agora internacional, por mais que tenha sido estancada com a compra do Credit Suisse pelo BS, você tem um ambiente ainda de incerteza em relação a impactos que isso pode ter na economia mundial, desdobramentos, insegurança, redução na oferta de crédito, potencial impacto ainda em bancos menores nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil foi afetado pela crise das lojas americanas, que levou os bancos a segurarem oferta de crédito, encarecer a oferta de crédito. Então, você tem um recorde de brasileiros endividados, inadimplentes. Por outro lado, Sheila, Megali, Carlinha, o presidente do Banco Central tem falado que é importante que o governo Lula demonstre responsabilidade com as contas públicas, que isso vai ser fundamental para pavimentar o caminho de queda de juros. Então, até agora, o ministro da Fazenda não anunciou publicamente as regras fiscais que vão ser ali um compromisso do governo Lula de evitar uma piora da situação da dívida do Brasil. Isso vai fortalecer o real, fortalecer a nossa moeda, e isso seria condição fundamental na visão do Banco Central para poder pavimentar esse comunicado aí de que o caminho para a queda de juros estava sendo pavimentado. Ele já apresentou para o presidente Lula, né, o ministro da Fazenda, as novas regras fiscais. O presidente Lula está preocupado porque é uma regra que vai ter impacto ali em gasto público e que poderia afetar ali a mensagem de que o governo está trabalhando para estimular crescimento. Então, você tem aí uma amarração política para tornar viável esse anúncio. Ontem, o ministro da Fazenda passou o dia reunido com lideranças no Congresso, com o presidente da Câmara, do Senado, enfim, as mensagens foram de apoio, mas até agora a gente tem essa indefinição fiscal. E o Banco Central no meio dessa situação realmente difícil de tomar, porque a pressão é enorme e a economia brasileira realmente está sofrendo muito com uma série de problemas que vão jogando a economia para baixo, né?
Muito bem. Então é isso. A discussão começa hoje, amanhã sai a decisão. E aí no dia seguinte, ata, né, Jô? Na quinta-feira, é isso? Ah, tá. Ah, tá. Tem aquele comunicado, né? Que aí esse comunicado é que é onde é os detalhes. O diabo mora nos detalhes. Então vai ser importante esse texto, esse comunicado para o Banco Central tentar amansar esse coro aí, esse coletivo aí pedindo queda de juros. Amanhã é super quarta, Ju? Tem juros... Amanhã é super quarta, né? é verdade. Ainda tem a decisão, né, nos Estados Unidos. Que é mais um fator, né, que bota pressão. Imagina, se o Banco Central americano baixar juro, aí ele fica numa situação complicada, né? Demais.